Lembrando, a gente tá nas lives aí de aquecimento pro treinamento. Essa é a live 3, se eu não me engano, né? A gente já teve outras 2 lives, essa é a live 3. E é isso, tá, pessoal? Então, assim, essas lives eu tô deixando aí no ar, mas em breve eu vou tirá-las do ar, tá bom? Então, se você não assistiu ainda, assiste. Por quê? Porque vocês ficam deixando pra depois é nunca. Então, a gente precisa estabelecer aí metas e a gente precisa transformar essas metas em ações, né? Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem não assistiu as outras lives de aquecimento, assistam. E nós vamos ter aí mais outras 3 lives durante a próxima semana, terça, quinta e domingo, tá? Então, é isso. O nosso tema de hoje é justamente tudo aquilo que você precisa saber sobre métodos de comunicação alternativa aumentativa. Então, para quem for pesquisar na literatura internacional em inglês, a sigla é AAC. Então, quando você vê essa sigla AAC nesse contexto de comunicação e linguagem, se refere a sistemas aí, né, de comunicação, métodos de comunicação aumentativa, alternativa. Ou a gente usa para aumentar a comunicação, ou a gente usa para ser uma forma alternativa à fala. Gente, é o seguinte, quando a gente fala de intervenções para comunicação, a gente precisa identificar algum modo, algum meio que esse indivíduo possa se comunicar. É claro que, como eu já falei em outras lives, a nossa forma de comunicação mais comum é a fala. Mas a gente sabe que por uma série de fatores, nem todos os indivíduos, às vezes, vão conseguir ter essa fala. E a fala é uma das formas de comunicação que nós temos. Então, uma vez que a gente tenha isso em mente, o que a gente precisa sempre estar focado é ensinar uma forma de comunicação para esse indivíduo. Isso tem que ser uma meta máxima na nossa cabeça. Pensa que essas pessoas que não conseguem se comunicar, elas estão com uma silver tape na boca, estão aí com a boca tampada. E não é isso que a gente quer. Não é porque ele não consegue se comunicar que esse indivíduo não tem nada a dizer. Não interessa se ele é criança ou se ele é adulto. Todos podem aprender a se comunicar de alguma forma. E é esse chamado que eu quero fazer para vocês. Mesmo que você não assista às lives, mesmo que você não venha se tornar um aluno nosso no futuro, enfim, que se você opte por estudar com outra pessoa, se você opte por estudar sozinho, eu não sei o que vai ser do seu futuro, o que você pensa para sua área de atuação. Mas se eu pudesse te dizer uma coisa e te pedir para de coração você levar em consideração, é que você pense em ensinar uma forma de comunicação para aqueles que não conseguem se comunicar. Pensa nisso. Pensa que você precisa ensinar uma forma de comunicação para aquelas pessoas que não conseguem se comunicar. E não interessa o diagnóstico dessa pessoa, tá? Então, é possível ensinar formas de comunicação independente do diagnóstico que esse ser humaninho tenha, né? O que esse ser humaninho aí de criança ou que seja um ser humano adolescente, seja adulto. Então, a gente precisa. Muitas vezes vocês querem começar por outras coisas, querem abraçar o mundo e às vezes acaba não saindo do lugar. Tenha prioridades. E a comunicação deve ser uma prioridade. A estimulação da linguagem é uma prioridade e a comunicação deve ser prioridade. Então, lembrando que a fala é uma das formas de comunicação que nós temos. Então, a gente precisa pensar para populações com atrasos na linguagem e comunicação e ensinar um método, uma forma, um meio de comunicação alternativa. Uma forma que esse indivíduo possa se comunicar de maneira efetiva e de maneira fácil. Então, pense nisso,
né? E olha que interessante, por mais que a gente tenha muitas pesquisas, muitos livros, muitas pessoas falando sobre isso, pessoas até brigando para ver quem que tem que comandar essa escolha de métodos, de meios de comunicação alternativa, essa briga aí dos fonoaudiólogos com outras áreas, constantemente a escola também jogando para o fonoaudiólogo essa responsabilidade, muitas vezes em indivíduos que nem têm fonoaudiólogos atendendo esse caso, né? Muitas vezes é a escola realmente que vai ficar com esse indivíduo a maior parte do tempo. Às vezes esse indivíduo só tem uma sessão de fono por semana de 30 minutos, ou às vezes nem tem uma sessão, nem tem uma fono, às vezes nem tem uma fono na cidade. Isso é o que eu mais ouço e vejo no meu direct, né? Porque a internet chega em locais que os fonoaudiólogos não chegam, que os terapeutas ocupacionais não chegam, que os profissionais especializados não chegam, mas a internet chega e o conhecimento está chegando para essas pessoas aí nos 4 cantos desse Brasilzão, mesmo nas áreas onde há uma escassez de mão de obra gigantesca. E há escassez de mão de obra mesmo nos grandes centros, não se enganem. Então, a gente precisa pensar. E olha que mesmo com todo esse contexto, né, eu falei pra vocês quem deve estimular a comunicação e linguagem, a gente falou isso na live 1 de aquecimento. Mesmo assim, olha que interessante que as pesquisas trazem pra gente, eu anotei aqui, né? Então, o nome dos autores é Chang, Carter e Cisco, 2012. Pesquisas, então, sugerem que o acesso consistente a meios de comunicação aumentativa alternativa, ele é fundamental para o sucesso de uma intervenção. Mas que os alunos com deficiências, eles têm um acesso inconsistente aos meios de comunicação alternativa aumentativa. Então, o que que acontece? Quando as pesquisas traz pra gente esse dado de que os alunos, eles têm um acesso inconsistente a meios de comunicação alternativa aumentativa, isso quer dizer que o que que acontece na prática? O pessoal fala que vai inserir uma comunicação por troca de figuras utilizando um método, por exemplo, que chama PECS. Aí a família começa a perder as figuras, perde a pasta do PECS. Vai para uma terapia, esquece a pasta em casa. Quem que vai fornecer essas figuras para a família? A figura da água, ela perde. Então, assim, a gente precisa pensar na usabilidade de sistemas quando a gente vai pensar em qual meio de comunicação alternativa vai ser escolhido. Então, eu vou falar dos métodos mais adiante com vocês, mas é só para ilustrar por que que as próprias pesquisas trazem isso. Muitas vezes porque o profissional não conduziu também esse treinamento de forma adequada, não organizou para ver se isso ia ser possível no dia a dia, porque no papel tudo é muito bonito. Só que na prática, lá na segunda-feira, às 7 horas da manhã, lá na casa daquela família, a realidade ela é outra. Então, quando você planeja uma intervenção, você tem que pensar se ela vai funcionar na segunda-feira, às 7 da manhã, lá na casa daquela família. E não só aquilo que funciona no papel. Mesmo que aquilo que você trouxe no papel, foi o que as evidências científicas sugerem e eu estou trazendo a melhor evidência científica para a minha prática. Não adianta você ter a melhor evidência científica que não vai ser possível de ser feita por aquela família naquele contexto. Então, a gente precisa adequar a realidade com a evidência científica. Não adianta a gente ficar só no mundo das pesquisas também. A gente precisa encontrar o equilíbrio, o balanço do que vai ser possível de ser feito. Então, isso é bem importante. Então, olha que interessante. Então, as pessoas, o que que isso nos mostra? Que as pessoas começam algum tipo de intervenção, ensinam algum meio de comunicação alternativa aumentativa, só que não dão prosseguimento. Às vezes, aquele meio usado, se foi figura, se foi um iPad, se foi um uso de Libras, por exemplo, aquilo não foi dado continuidade.
o acesso foi inconsistente para aquele ser humano, para aquele indivíduo com deficiência. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, o acesso aos meios de comunicação alternativa e aumentativa, a gente precisa ter uma garantia da usabilidade do meio de comunicação. Está sendo possível utilizar? É possível que essa família consiga usar aí na segunda-feira às 7 da manhã, na terça-feira à 1 da tarde. Então a gente precisa ver essas situações na prática. Então isso é muito importante na hora de pensar sobre isso, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar também é o que a ciência nos diz, o que os estudos nos dizem com relação aos meios de comunicação alternativa. Será que eles melhoram de fato a comunicação? Será? Será que nós temos evidências sólidas que sejam reconhecidas perante toda a comunidade científica? Quando eu falo toda a comunidade científica, gente, eu não tô falando só daquelas pessoas que defendem a análise do comportamento, só os análises do comportamento. Eu não tô falando só dos fonoaudiólogos. Eu tô falando de publicações que são em áreas para além da sua bolha. Quando você tem outras pessoas reconhecendo o valor do seu trabalho, da sua pesquisa. Isso é muito importante. É importante a gente ter um senso crítico para entender de ciência. E isso foi uma coisa que eu tenho me dedicado desde o ano passado a estudar sobre prática baseada em evidência científica, sobre evidência científica, até saúde baseada em evidências, né? Medicina baseada em evidências. Tem sido tópicos que eu tenho buscado estudar para que eu olhe estudos com um olhar mais crítico. Não é porque algo foi publicado que isso é bom ou que isso é a melhor evidência. Às vezes você leu um estudo publicado em um determinado jornal, que nem é um jornal, nem é uma revista tão relevante assim. E a maioria das vezes, o que a gente tem? A gente tem as pessoas nem lendo essas pesquisas científicas, porque a maior parte das pessoas no Brasil, inclusive aquelas que cursam mestrados e doutorados, nem leem fluentemente inglês. Então, se essas pessoas nem leem fluentemente inglês, essas pessoas nem têm acesso a essas pesquisas, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter esse olhar crítico, ter esse senso crítico com a gente mesmo. Então, a gente não pode ficar se baseando só no que é publicado na revista lá da associação fulana de tal. Não, isso nem tá na pirâmide das evidências. Tá? Então a gente precisa ter esse olhar crítico quando a gente quer falar de ciência. Se a gente quer ter um papo maduro sobre ciência, a análise do comportamento não é quem inventou a ciência, não é quem inventou os dados. Ela não é a ciência, a única ciência. Não, a ciência ela já existia antes da análise do comportamento. E a gente precisa ter senso crítico para a gente não ficar fazendo aí militâncias para nossa área. Então é o que eu sempre falo. Eu defendo aquilo que é melhor para a prática. Eu não estou aqui para militar para nenhuma área, nem em prol da terapia ABA, nem em prol da profissão XYZ, tá? Então, eu realmente busco manter um posicionamento que ele não é para militar para nenhuma área, a favor de ninguém, tá? A minha única militância é em prol do ensino de pessoas com atrasos no neurodesenvolvimento, é isso, tá? Então, esse é o meu maior compromisso, não é com o teórico X ou com o teórico Y. E olha que interessante. Lá fui eu fazer uma busca. Vocês já ouviram das revisões sistemáticas que tem na biblioteca de Cochrane? Então aqui, ó, Cochrane, ó, para vocês entenderem, ó, Cochrane. Cochrane é onde são publicadas, é uma base de dados de revisões sistemáticas. Tá? Então, toda essa base de dados da biblioteca de Cochrane é onde a gente tem uma base de dados de revisão sistemática. Então, quando eu fui buscar nessa base de dados de revisões sistemáticas, que aí não é da área X ou Y, lá você vai ver revisões sistemáticas de tudo quanto é pesquisa, de tudo quanto é coisa
que existe no mundo, tá? Então não é sobre o teórico X ou Y, não é sobre a revista da área X ou da área Y. São revisões sistemáticas que, para serem publicadas nessa database, elas têm que respeitar a parâmetros. Então, é um parâmetro muito importante de evidência científica. Então, olha que interessante essa revisão sistemática que eu fui pesquisar. Ó, o nome dela, para quem quiser printar e depois procurar, tá? É isso. Acho que vocês vão enxergar aí. Mas entra lá na biblioteca e procura por comunicação aumentativa alternativa em inglês, tá? Que aí vocês vão encontrar. Então, o nome da revisão é Communication Interventions for Autism Spectrum Disorder in Minimally Verbal Children. O que é isso? Intervenções de comunicação para o transtorno do espectro autista em crianças minimamente verbais. Então, foi feita uma revisão sobre os tipos de intervenção que tem enfoque na comunicação. Então, de pessoas autistas que têm enfoque na comunicação. E olha que interessante foi os resultados principais dessa revisão. Então, qual que é a pergunta que eu fiz para vocês? O que eu estava me perguntando? Será que os meios de comunicação alternativa aumentativa, eles estimulam mesmo a comunicação? Será que, além de serem um meio de suplementar, porque qual que é o argumento quando você entra com alguma forma de comunicação alternativa aumentativa? É você substituir, é você encontrar uma forma desse indivíduo se comunicar, certo? Por algum motivo, você vai precisar que não seja a fala. Nós vamos falar de fala na terça-feira. Por algum motivo, depois eu coloco o nome. O link não vai adiantar porque você não vai conseguir copiar e colar. Mas eu coloco o nome. O que acontece? Quando a gente pensa em um modo de comunicação alternativa aumentativa, é porque por algum motivo não foi possível colocar a fala, fazer procedimentos para fala. E aí esse é outro ponto que também é problemático. Muitas pessoas querem entrar com meios de comunicação alternativa aumentativa, ao invés de tentarem ensinar procedimentos para que possam evocar a fala. Esse já é um ponto. Que constantemente, quando a gente discute casos na prática supervisionada, a gente vê casos onde algum profissional da equipe, sem ter antes tentado elaborar procedimento para evocar fala, ele quer entrar com algum meio de comunicação alternativa aumentativa. E aí o argumento é, eu vou entrar para que eu possa estimular a fala. E aqui eu não estou falando, gente, que é prejudicial, que isso vai fazer a criança parar de falar, não é nada disso, tá? Então, somos todos adultos aqui e precisamos entender o que nós estamos falando. Então, beleza, a gente tem esse ponto. Uma das justificativas é a gente falar o seguinte: se a gente entrar com esse meio de comunicação alternativa aumentativa, nós vamos estimular a fala. Nós vamos ter como um efeito, nós podemos ter como um efeito colateral da inserção desse meio de comunicação alternativa aumentativa a fala. Ok, então isso é geralmente o que as pessoas falam. Muito baseada na prática clínica delas, ou no que elas, ou no que alguém falou pra elas, enfim, geralmente é isso. Olha o que essa revisão sistemática nos trouxe, que existe uma evidência limitada de que intervenções baseadas em meios de comunicação alternativa aumentativa melhorem a fala, a comunicação falada, né, em crianças minimamente verbais com autismo. Por quê? O que essas pesquisas, quando eles foram fazer essa revisão sistemática, eles tiveram dificuldade de encontrar pesquisas que obedecessem
há um alto grau de exigência de qualidade de pesquisa científica. Então, esse é um ponto, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa, e aí aqui fala que a gente precisa urgentemente de conduzir estudos que tenham número de participantes maiores e estudos que tenham aí a divisão de 2 grupos, né? E eu tenha, por exemplo, um grupo que teve comunicação alternativa aumentativa, outro grupo que não teve. Então, para que se possa ser feito, e um grupo controle, para que possa ser feito essa comparação de dados. Então, dentro dessa revisão que eu tô colocando aqui para vocês, essa revisão, ela é do ano de 2018, tá? Então, ela é do ano de 2018. Então, os resultados principais foram esses, que nós temos uma evidência limitada. Isso quer dizer que você não vai mais inserir métodos de comunicação alternativa aumentativa? Não, não é isso. Isso quer dizer só que que nós precisamos estudar mais sobre esse assunto, analisar cada indivíduo e pensar a partir daí. Não sei nada sobre isso. Alexa, para. Alexa aqui falando no meio da live. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Tá? Então, quis trazer esses pontos para que a gente possa ficar atento e tenha um olhar crítico sobre essas questões. O que a gente vê que é um grande problema? Que os meios de... foram surgindo muitos métodos de comunicação alternativa aumentativa. E aí, o que acontece? Isso virou um mercado, isso virou um negócio. E eu não vejo problema nas coisas virarem mercado e virarem negócios. Eu acho isso bacana, ainda mais eu que sou uma pessoa muito empreendedora. O grande problema é que nós precisamos saber separar e não ir pelo efeito manada e colocar a nossa cabeça totalmente louca querendo aprender 50 mil métodos de comunicação alternativa aumentativa sem entender a base das coisas, o porquê das coisas, nos basearmos no que as evidências nos mostram até o momento. E a gente tem que aprender a desenhar, a delinear procedimentos e parar de querer pegar coisas prontas, principalmente numa população tão heterogênea como a população de pessoas com atrasos no do desenvolvimento, né? Com transtornos do neurodesenvolvimento, tendo elas diagnóstico ou não. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, essa revisão sistemática nos traz esse ponto de reflexão. Então, a gente não tem evidências sólidas ainda que nos mostrem que os meios de comunicação alternativa aumentativa, de fato, aumentam as capacidades verbais, aumentam fala, aumentam capacidades de comunicação. Isso foi a conclusão dessa revisão sistemática. Ah, Michelle, mas é só uma revisão sistemática. Beleza, realmente, mas é uma revisão sistemática que está num órgão, numa base de dados muito importante, que é a biblioteca de Cochrane. Então, a gente precisa ficar atento para isso. Bom, quando a gente fala de meios de comunicação alternativa aumentativa, a gente precisa ver que a literatura sobre esse tema, ela traz duas formas ela divide, ela faz 2 classificações de métodos de comunicação alternativa aumentativa. Nós temos os meios de comunicação alternativa aumentativa com ajuda, e eu vou explicar para vocês o que seria essa ajuda, e sem ajuda. E aí, essa ajuda não é você ir lá e dar ajuda para a criança se comunicar, para o indivíduo se comunicar. Não, não é sobre isso. Que em inglês se chama aided e unaided. Então, se alguém quiser, se você vê alguma coisa em algum local que você estiver lendo, quando você vê unaided, AAC, e aided, AAC,
está falando de meios de comunicação alternativa com e sem ajuda. Ah, Michelle, por que você está falando o termo inglês? Ué, porque se você quiser pesquisar e às vezes você já tem um pouquinho de inglês, você consegue pesquisar sozinho e chegar às suas próprias conclusões. É pra isso, não é pra mostrar que eu sei mais ou que eu tô querendo falar em termos complicados pra você não entender. Não, não é isso. Tô te dando palavras-chave em inglês para que você consiga fazer algumas leituras, porque isso é importante. Tá? Então a gente tem dois tipos aí, com ajuda e sem ajuda. O que são os meios de comunicação alternativa com ajuda? São aqueles que vão utilizar figuras, aplicativos, dispositivos, algum meio externo ao indivíduo. E as formas de comunicação alternativa sem ajuda são aqueles que não requerem um equipamento externo. Então, é a minha expressão facial, uso de gestos, de sinais, de libras, né? Seria aqui no Brasil, linguagem corporal. Então, isso é como a literatura, ela faz essa divisão pra gente, tá bom? Com ajuda e sem ajuda. Tá? Então, é importante a gente entender sobre isso. Como que essa comunicação alternativa geralmente ela ocorre? A alternativa aumentativa geralmente ela ocorre. Ela pode ocorrer de algumas formas, tá? Pode ocorrer quando a pessoa que tá tentando se comunicar, ela vai lá e oferece para o seu parceiro de comunicação algum símbolo, algum sinal gráfico na forma de uma figura, na forma de algum dispositivo eletrônico, um iPad que ela vai lá, aponta para a figura, alguma forma nesse estilo, ou seja, há um desenho, há um símbolo gráfico ali. Ou ela pode apontar para um quadro de comunicação, olhar, né? Algo nesse sentido, porque nós temos que pensar não só nos autistas, mas, por exemplo, pessoas com paralisia cerebral, né? Indivíduos que têm paralisia cerebral, indivíduos que têm algum tipo de impedimento motor muito sério que vai impedir que ele pegue uma figura ou que ele consiga apontar com o dedo. Então, nós temos aí outras deficiências que impedem muitas vezes esse tipo de movimento. Então, não é a minha área de atuação, mas preciso trazer para vocês, tá? Essas populações. Ou a gente pode ativar um dispositivo eletrônico que produza voz. Então, a gente tem os aplicativos no iPad ou em outros tablets. Nos Estados Unidos existem alguns dispositivos eletrônicos que produzem voz. Então, geralmente, os meios de comunicação alternativa aumentativa ocorrem dessa forma. Em uma dessas três formas que eu trouxe para vocês, tá? Então, quando a gente fala, gente, de meios de comunicação alternativa, aumentativa, o que acontece? A gente tem algumas formas que essa comunicação ela pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, eu ensinar para esse indivíduo a utilizar o objeto para ele se comunicar. Então, por exemplo, toda vez que ele quiser água, ele vai lá e vai levar o copo até uma pessoa. Então, isso seria usar o objeto real como uma forma de comunicação alternativa aumentativa. Então, pode ser diversas coisas. Só que a gente acaba tendo uma limitação, porque como que isso vai acontecer, por exemplo, dentro do carro quando ele quer pedir alguma coisa? Como que isso vai acontecer algumas coisas que não são tão tangíveis, né? E ele vai se expressar uma dor, alguma coisa nesse sentido. Então acaba sendo um pouco complicado, tá? Mas nós temos isso na literatura. A gente também tem símbolos, pedaços de objetos tangíveis como uma forma de comunicação. Por quê? Vamos pensar que eu tenho um indivíduo que ele tem uma deficiência visual. E aí eu não vou conseguir trabalhar com figuras ou qualquer outra coisa. Então nós temos aí algumas tecnologias, vamos chamar aqui de tecnologia, não quer dizer que eu tô falando de tablet, de computador, não. Mas nós temos alguns meios
de se ensinar indivíduos, por exemplo, pegando pedaços de coisas. Então, por exemplo, se ele quer ir pro parquinho, se ele quer ir pro balanço. Então, a gente tem relatos na literatura de estudos que foram conduzidos onde se pegou um pedaço do balanço, pegou um pedaço do material e esse indivíduo conseguia sentir o que era aquilo, sabia que aquilo era um pedaço do balanço e ele conseguia apresentar aquele item quando ele queria ir pro balanço. Então, pensa que nós temos casos que são muito mais complicados numa deficiência visual, por exemplo. Então, a gente tem toda essa quantidade de diversidade de populações e, baseado no que a gente recebe na nossa prática, a gente precisa ir estudar e saber o que está sendo feito nesse sentido, tá? Então, partes de objetos tangíveis, objetos reais. A gente pode usar fotos, né? Fotos dos objetos para esse indivíduo pedir o que ele vai querer. A gente tem os famosos aí, as figurinhas, né? Os ícones. Isso se chama símbolos de linhas, tá? Então, a gente tem essas formas de comunicação. Tá? Então, símbolos de comunicação por figuras, que são aqueles desenhos em linhas, preto e branco, geralmente, alguns até são coloridos, e aí a gente tem até bancos de dados dessas figuras, então a gente tem esses meios de comunicação. Às vezes as pessoas confundem, chamam isso de PECs. PECs, gente, o PECs é um método de comunicação alternativa por troca de figuras. O PECs é um método. Quando você chama essas figuras de método, é como se você estivesse chamando um item pela sua marca. Então, por exemplo, às vezes você chama pasta de dente de Colgate. Vai lá e pega o Colgate pra mim, ao invés de você falar pasta de dente. E às vezes você não tá usando o Colgate, você tá usando o Sensodyne, você tá usando uma pasta de dente da Oral-B. Então, quando vocês chamam de PECs, vocês estão colocando o nome da marca, o nome daquele método de comunicação alternativa aumentativa. Então, o PECs é um método de comunicação alternativa aumentativa por troca de figuras. Ele utiliza essas figuras, esses desenhos, né, esses símbolos de linhas que são chamados. Então, ele utiliza esses símbolos, essas figuras. Só que esse símbolo e essas figuras não são do PECs. São símbolos universais, tá? De comunicação que o PECs utiliza junto com uma série de outros procedimentos que, arranjados numa ordem, numa sequência, de uma forma delimitada, formam o método. Então, o método é quando eu tenho um meio de fazer as coisas que é daquele jeito. Eu tenho que seguir aquilo. Tá? Então, eu tenho que seguir, o PECs ele é formado por 7 passos e eu tenho que seguir aquele método. Então, se você quer inserir o PECs, o método, você tem que buscar se capacitar no método PECs. Só que quando você utiliza figuras para ensinar comunicação alternativa aumentativa, não quer dizer necessariamente que você está utilizando o PECs, nem que você é obrigado a usar o PECs. Lembra do exemplo pasta de dente Colgate. Então, para que vocês entendam essa questão do PECs e das figuras e dos outros métodos de comunicação alternativa aumentativa, lembre do exemplo da pasta de dente e do Colgate. Ó, é meu, hein? Se vocês ouvirem alguém falando aí sem citar minha fonte, eu que fiz essa analogia aí, hein? Então, é importante vocês entenderem esse ponto, tá certo? Então, eu posso ter tipos de comunicação alternativa aumentativa utilizando objetos reais, partes de objetos tangíveis, o exemplo do pedaço do balanço que eu falei pra vocês, fotos, símbolos de linhas, que são os desenhos, que vocês têm, que a gente tem bancos de dados com essas figuras. A gente pode utilizar palavras, então a palavra escrita, só a palavra escrita também é uma forma de comunicação
de comunicação alternativa aumentativa. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando você decide qual meio de comunicação alternativa você vai utilizar figura, você vai utilizar foto, você vai utilizar Libras, que é uma coisa que a gente já fez uma live sobre isso com a Letícia, que trabalha com isso, né, de uso de Libras como forma de comunicação alternativa aumentativa. A gente fez uma live aí de, acho que 1h30 sobre esse assunto. E que a literatura de análise do comportamento também tem estudos que utilizam, não Libras, porque Libras é língua brasileira de sinais, mas que utiliza sinais. No caso, esses estudos são conduzidos nos Estados Unidos, então eles usam língua americana de sinais como meio de comunicação alternativa aumentativa. Então isso é uma coisa que eu já falo desde 2017 sobre isso, porque desde 2014 que eu estudo sobre análise do comportamento e que eu estudo sobre teoria de comportamento verbal. E isso é um tema que surge constantemente dentro da teoria de comportamento verbal. E as coisas que eu tô trazendo aqui dentro pra vocês nessa live não vem só da análise do comportamento, vem da área das pessoas que pesquisam sobre comunicação alternativa aumentativa, junto com o meu conhecimento de análise do comportamento, junto com os conhecimentos das pesquisas que vêm sobre da educação especial, junto com prática baseada em evidência. Então eu tô trazendo pra vocês uma série de estudos que fazem parte do meu rol de coisas que eu estudo, amarrado dentro de uma moldura pra vocês, tá? Que eu não vi em nenhum outro lugar, que ninguém me ensinou desse jeito. Eu fui formando esse rol de pensamentos e trazendo pra vocês e apresentando aqui nessa live, tá certo? Então, uma vez que você se decide se, primeiro, preciso entrar com algum meio de comunicação alternativa aumentativa, será que todas as minhas tentativas de fala, elas foram já descartadas, ou pelo menos momentaneamente descartadas? E aí, nesse caso, a opinião do fonoaudiólogo vai ser muito importante. E eu preciso de um fonoaudiólogo que saiba o que está fazendo. Isso é muito, muito importante, porque eu preciso que ele cheque pra mim essa questão em termos de aparelho fonador, se tá tudo bem com essa questão de motricidade orofacial, com essa parte aí fisiológica desse indivíduo. Então, a gente precisa disso. Então, vamos entrar com algum meio de comunicação? Qual meio de comunicação nós vamos entrar? E aí, muitas vezes as pessoas querem entrar já com métodos. E às vezes eu não gosto muito dessa história de método, porque o que serve para um não serve para outro. O que serve para uma pessoa não serve para outra. Então eu não gosto muito dessa história de método. Então eu acho bem importante que a gente individualize os processos, principalmente com populações tão heterogêneas. Então pensem nisso, façam essa reflexão aí na prática de vocês. Outro ponto que vocês precisam definir, então, qual meio, se vai entrar, qual meio, é preciso que vocês deixem organizados aí. Qual vai ser a forma de apresentação? Como que você vai colocar? Vai ser numa pasta? Vai ser numa prancha? Como que vai ser a forma de apresentação desse meio de comunicação alternativa aumentativa? É muito importante definir. Outro ponto, qual é a mensagem que esse meio de comunicação alternativa aumentativa ele vai passar, né? O que ele vai ser capaz de dizer, em quais contextos, como que isso vai acontecer, qual é a mensagem que ele vai passar com esse meio de comunicação alternativa aumentativa. Então, qual é a mensagem? Então, quais são as mensagens que são importantes aí de serem comunicadas pelo aluno? Então, você precisa pensar, por isso que você precisa delinear, desenhar um procedimento, tá? Quais são as mensagens que ele vai precisar utilizar diariamente, desde o momento que ele acorda, tá? Quais são as mensagens que vai facilitar o aprendizado dele na escola, a sua participação no ambiente escolar? Como que isso vai acontecer no ambiente escolar? Quais as mensagens que vão permitir com que esse indivíduo consiga fazer uma interação social?
Então, por isso que as coisas precisam estar definidas e delimitadas, organizadas, para que de fato funcione. Tá vendo por que a literatura, aquela pesquisa que eu falei para vocês lá no início, que o difícil dos meios de comunicação alternativa aumentativa, o acesso para os alunos se torna inconsistente? E ele se torna inconsistente porque eles são difíceis de serem usados no dia a dia. É necessário um grande nível de energia por parte de todos os profissionais, por parte da escola, por parte da família. É necessário gastar uma energia grande quando você vai inserir meios de comunicação alternativa aumentativa. Então, por isso, né, que é complicado. E eu falo isso, gente, como uma mãe que já utilizou comunicação aumentativa alternativa com o seu próprio filho. Então, eu já fiz isso, uso como mãe, onde incontáveis domingos a essa hora eu estava fazendo cartões, plastificando, cortando e colocando velcro, tá? Devo ter foto aí perdida nessas trocentas milhões de publicações aqui dentro desse Instagram de fotos disso. Então, isso é importante. As pessoas falam que querem inserir, mas não planejam como que vão ser as coisas na prática. Então, essas respostas, elas precisam ser respondidas, tá? Então, qual que vai ser a forma, onde, então, vai ser o lugar que esses meios de comunicação vão ser apresentados? Como que você vai organizar isso no dia a dia? E aí, é muito importante também vocês separarem rotina visual de meio de comunicação alternativa. Constantemente as pessoas fazem essa confusão. Ah, preciso inserir uma rotina visual para o autista e isso é obrigatório? Não necessariamente. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma função. Não é sair colocando figura na casa inteira. Rotina visual é uma coisa. Meios de comunicação alternativa que podem ser figuras visuais é outra. Passo a passo de tarefas de independência e autonomia, como tomar banho, ir ao banheiro, escovar os dentes, as figuras lá visualmente, isso é outra coisa. Isso entra como uma ajuda visual para que o indivíduo lembre da sequência de passos. Isso é necessário sempre? Não necessariamente. Se o indivíduo nem aprendeu a olhar ainda para aquelas figuras, nem entende o que é aquilo, para que você está saindo colocando figura na sua casa inteira? Então, os profissionais precisam aprender a orientar os pais. Tudo isso vira uma bagunça e a gente precisa ir desembolando esse nó e organizando todas essas informações para que a gente possa trazer clareza e com isso a gente ser mais assertivo naquilo que a gente vai se dedicar a fazer. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que a gente tem e que também causa muita confusão são os aparelhos de fala, os aparelhos que geram fala. Então, nós temos alguns aplicativos onde, tanto no iPad quanto no Samsung, tanto Apple quanto Google, que são aplicativos de comunicação que eles geram a voz. Então o indivíduo fala lá, leite, ele fala não, né? O indivíduo vai lá e aperta no botão ali de leite. E aí o dispositivo fala leite, né? Ou você pode formar frases e aí o dispositivo vai falar, eu quero leite. Então, quando você vai pensar em inserir esses, se chama Speech Generating Devices, esses dispositivos de fala, que produzem fala, você tem que pensar na usabilidade disso, você tem que pensar se vai ser possível usar isso o tempo todo, se esse tablet ou celular vai estar disponível o tempo todo, com quem que ele vai conversar, se vai ser possível. Então, assim, a gente precisa responder essas perguntas antes de sair aprendendo sobre esses aplicativos. Às vezes, nossa, quanto tempo eu já gastei aprendendo sobre coisas que nem iam ser possíveis de serem usadas, né? De dispositivos que nem são possíveis, que nem vão ser de fato usados. E outro ponto muito importante, que você não pode tomar nenhuma decisão, a decisão final de qual meio de comunicação alternativa, caso você opte por inserir tem que ser da família.
Porque a família que tem que dizer se ela acha que é possível ela fazer ou não. Se ela acha que é possível ela usar ou não. Então isso é muito importante, porque senão você vai perder o maior tempo, fazer 50 mil figuras e isso vai ficar tudo perdido, né? Eu já fiz isso, a família perdia a pasta, perdia as figuras, não sabia onde estava, no final não usava com consistência, não tinha sucesso. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa pensar, que a gente precisa questionar. Então, esses são os pontos que eu justamente queria trazer para vocês, para essa live de tudo que você precisa saber sobre métodos de comunicação alternativa aumentativa. Esses questionamentos, essas questões que a literatura nos traz, todos esses pontos eu queria amarrar e organizar numa sequência que fizesse sentido para vocês. Espero que eu possa ter trazido mais clareza sobre esse tópico, sobre esse assunto, que é assim, tem tanta informação, tanta coisa bagunçada, que se você não começa a desamarrar os nós um a um e colocar as coisas nas suas devidas caixinhas, você se perde daqui para ali e isso não vai ajudar nem as famílias, nem as crianças a terem uma forma de comunicação aumentativa alternativa que seja de fato eficiente. Então pensem sobre isso, pensem nas perguntas que eu fiz para vocês, nos questionamentos e sejamos sempre críticos, né? Não tem nada de errado você fazer um treinamento, por exemplo, no PEX. Eu já fiz treinamento de PEX há muitos anos atrás. Acho que era 2016, 2015, não me lembro. Eu já fiz treinamento de PEX. Já cheguei a utilizar o PEX, mas eu tenho alguns problemas com relação a métodos, que eu acho que com uma população tão heterogênea, eu acho complicado a gente querer usar métodos na nossa prática. Acho que a gente tem que usar princípios, acho que a gente tem que entender e delinear intervenções apropriadas para aquele indivíduo especificamente. Então eu acho que isso é o importante na nossa prática e a gente se questionar. Será que você tentou a fala de maneira apropriada? Será que aquilo que você está ensinando e trabalhando como primeiro ponto, o que você tem que ensinar primeiro para o indivíduo? A primeira coisa que você tem que ensinar para o indivíduo que tem atraso na comunicação e linguagem é ensinar ele a pedir aquilo que ele quer. Então, ensinar ele a pedir o que deseja. E algo que eu já falo desde 2017 e que na minha live com a Letícia foi muito legal trocar com ela é a questão do uso de Libras como forma de comunicação alternativa aumentativa. Por quê? Porque os dedos, as mãos é algo que está no corpo do indivíduo. Você não precisa de algo extrínseco, como figuras, como um iPad, como qualquer outra coisa. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar mais atenção e tentar mais ir por esse caminho. E lembrar que a gente pode usar aproximações de sinais, não vem com aquele papo geralmente, mas ele tem um impedimento motor. Tá, mas é um impedimento motor tão significativo assim? Assiste lá a live depois, que vocês vão... Eu questionei isso pra Letícia. E aí que vocês vão entender melhor dos pontos que eu tô falando, tá certo? Bom, então essa aí foi mais um aquecimento, nossa live 3 de aquecimento do treinamento, né, do ensino da comunicação no autismo. Começa o dia do meu aniversário, dia 2 de maio, vocês vão me dar um presente, assistir essas aulas, comentar nas aulas, que começa então no dia 2. Até lá nós temos ainda mais 3 lives de aquecimento. Terça-feira o nosso tema é como ensinar uma criança a falar. O que você tem que... Por onde que você começa, né? Nessa questão de fala. Aí a gente vai falar de fala realmente, tá? Então a gente tá numa sequência, a gente começou com quem deve estimular e uma série de coisas. Depois a gente falou sobre outro tema que eu já não me lembro mais. É muita live, é muita aula. Hoje eu já gravei aula de ensino avançado de intraverbal. Intraverbal é a habilidade de fazer comentários, responder perguntas. Como que a gente pode ensinar esses comportamentos mais avançados para aqueles indivíduos que já falam, já estão se comunicando, mas a gente está sempre querendo dar passos a mais. Então eu já tô com a minha cabeça já totalmente confusa já do que eu falei, da onde que eu falei, tá bom, pessoal? Eu desejo uma boa noite para vocês, um bom descanso, que vocês tenham uma semana abençoada, de muito conteúdo, que vocês coloquem esse conteúdo na prática de vocês, que vocês elaborem uma agenda de estudo para vocês, para realmente trazer clareza, vocês estudarem conteúdos que vão ter aplicação prática para a vida de vocês.
uma excelente semana, que seja de muita saúde, muito abençoada, muita proteção. E eu vejo vocês na terça-feira para mais uma live de aquecimento. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, o link tá na bio do perfil. Beijo grande, boa noite, tchau, tchau.